Olá a todos e muito bem-vindos a mais um Só por Hoje, desta vez com o professor Robinson Quitério. Robinson, é um enorme privilégio estar contigo novamente, mesmo à distância é bom nós podermos sentir esta amizade e a emanação tão importante de Reiki em ti. Hoje vamos falar muito especialmente daquilo que foi um trabalho que tu realizaste e que foi também considerado pela Associação Portuguesa de Reiki um trabalho muito meritório e, portanto, por isso mesmo recebeu o Prémio Hayashi de Investigação Reiki. Bom, falando sobre o teu vasto currículo, és graduado em Fisioterapia e em Educação Física, especialista em bases neuromecânicas e homeopatia, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutor pela Universidade do Porto, em Portugal, livre-docente pela Unesp, atua clinicamente e como pesquisador nas áreas de reabilitação cardíaca, modulação autonómica cardíaca e medicina de biocampo na Unesp. Docente e orientador no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias da Unesp de Rio Claro. Terapeuta integrativo com atuação em homeopatia, medicina de biocampo vibracional, biorressonância, biofotónica, reiki, plantas medicinais, fitoenergética e florais. Ciência e espiritualidade, saúde multidimensional, Ama Sofia. É mestre em Reiki, vice-presidente da Associação Brasileira dos Praticantes de Reiki, ABP Reiki, palestrante internacional com mais de 300 trabalhos científicos publicados no Brasil, Estados Unidos, Europa e Médio Oriente. És também coordenador de projetos de pesquisa e extensão na Unesp, Reiki Solidário, e consultor científico da Alma de Luz. Robinson, novamente é um enorme privilégio ter-te aqui connosco e queria exatamente começar por te pedir para falares um pouco sobre aquilo que foi este incrível trabalho do efeito da terapia por Reiki sobre bioquímica do sangue. Bom, João, eu quero inicialmente agradecer, tá? Sempre uma alegria muito grande estar em contato contigo, com o Reiki, com a Associação Portuguesa, né? Nós que somos filhos lá da Associação Brasileira, apesar de eu estar em Portugal nesse momento, e é uma alegria isso também. Isso até nos oportunizou estar mais em contato contigo, com os outros membros da associação, participar de eventos, e eu estou levando isso com muito carinho no meu coração. Realmente são momentos muito felizes para a gente, e a gente sabe, né, o que me trouxe aqui a Portugal foi a minha profissão mesmo, mas você vê que a gente vai conciliando e, de repente, aquilo que a gente entende não é bem aquilo que está acontecendo. Para nossa alegria, no caso, para minha felicidade. Que bom. Eu agradeço imensamente, né, meus sinceros agradecimentos. Bom, em relação ao trabalho, né, nós trabalhamos com jovens que tinham diabetes, então diabetes do tipo 1. Diabetes, como vocês sabem, é uma doença metabólica, ela é caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, né, ou seja, o açúcar aumentado no sangue, que é a hiperglicemia que nós chamamos. E nesse caso, nessa doença nas crianças, geralmente o que ocorre é uma destruição de algumas células no pâncreas, né, as células beta que nós chamamos. Então você vê que realmente é um quadro sério, e ele vai trazer, então, impacto na vida física dessa criança, como a hipoglicemia, né, alguma acidose pode acontecer, essa criança pode vir a ter complicações vasculares, renais, visuais e também do sistema nervoso autônomo. Lembrando que o sistema nervoso autônomo ele é responsável pelo controle basicamente de todos os órgãos, né, aqui no nosso do nosso tronco, olho, glândulas sudoríparas e assim por diante. Só que essa doença, ela não altera apenas aí a vida física, vamos dizer assim, dessa criança, né? Porque essa criança traz sonhos, então isso, a criança começa a pensar, quando chega numa certa idade, como que isso vai intervir nesses sonhos, pode trazer medo, ansiedade, porque ela não sabe se vai ter um mal-estar, de repente, fazendo uma aula de educação física, né? Então, durante o intervalo, onde as crianças vão comer, ela tem que ter uma alimentação. Então, tem todo um quadro ali dessa criança, que não é só o diabetes em si. E, por sua vez, né, então a gente observa que o quadro, ele altera o emocional dessa criança. Então, nós não temos só um quadro da doença física, nós temos um quadro que altera o emocional, inclusive da família.
Então, a partir disso, nós resolvemos, junto com um aluno de mestrado, ver a possibilidade, né, do reiki auxiliar essa criança, além do tratamento convencional, obviamente, que ela já vem fazendo, que isso a gente não intervém. Então, nós fizemos a medida desse açúcar, né, dessa glicemia do sangue, e também de variáveis relacionadas aí ao sistema nervoso controlada pelo sistema nervoso autônomo, como a pressão arterial, por exemplo. Uhum. E medimos também alguns índices do coração, que eu vou explicar um pouco melhor depois da frente, para saber se o coração, né, como que estava o controle do coração pelo sistema nervoso autônomo. Tentar explicar de maneira muito simples, o coração ele é controlado por dois ramos nervosos, um que chama simpático e o outro que chama parasimpático. Esse ramo parasimpático, ele é responsável por diminuir a atividade do coração, ou seja, deixar ele mais tranquilo, mais calmo, frequência cardíaca menor, né? Já o sistema simpático, ele tem um efeito oposto. Então, quando o coração precisa aumentar os batimentos cardíacos, é ele que é estimulado. Isso, então, fez com que nós lançássemos a ideia de uma pesquisa, João, que a gente, então, deu o título de Efeito da Terapia por Reiki, né, sobre a bioquímica do sangue e o sistema nervoso autonômico em adolescentes diabéticos. E sobre a frequência cardíaca, né, sobre a frequência cardíaca e a modulação autonômica de diabéticos adolescentes. Então, esse é o trabalho. Uhum. Muito obrigado, Robinson. E lá está, tu és uma pessoa ligada à biomedicina, tu és uma pessoa da ciência, e é tão gratificante escutar a tua preocupação sobre aquilo que seja a vida de um adolescente e a preocupação por um futuro, não é? De facto, é tão bom nós verificarmos estudos quantitativos, mas por outro lado haver um fator humano tão importante que é uma razão dele acontecer. Então, por isso mesmo, eu queria te perguntar que efeitos realmente tu notaste no Reiki nesses adolescentes? Uhum. Bom, João, essa sua colocação ela é extremamente importante para mim também. Eu costumo dizer o seguinte, que essas confirmações que eu tenho me proposto, e eu acredito que parte da minha missão justamente é fazer conversar a ciência com as práticas, é trazer mais evidências, né, que faltam muitas, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, eu só invisto nisso porque tenho convicção disso também, né? E esse lado, o fundo, qual que é? É o bem-estar. Na realidade, eu vejo a minha profissão como uma forma de amor ao próximo também, né? Então, na realidade, é o exercício desse amor através daquilo que eu gosto de fazer, que é a minha profissão. Então, é dessa forma que eu vejo. Em relação à sua questão, nós observamos, então, nesse trabalho, bom, primeiro o que foi feito? Foi aplicado o reiki durante 4 semanas apenas, uma sessão por semana, sabe que não são tantas sessões assim. E a gente vai falar um pouco também, né, se houver oportunidade, né? Não é à toa que o Mikao criou a filosofia de vida, né, o Gokai. Por quê? Porque só a intervenção com o Reiki, quando eu falo só, não significa que seja pouco, significa que nós temos algo dentro de nós que às vezes não facilita as coisas. Então, mas nós verificamos o seguinte, foi observada uma diminuição acentuada, então, nesse açúcar no sangue, ou seja, na glicemia, na pressão arterial, principalmente na diastólica. Vocês sabem que nós temos a pressão sistólica e diastólica, né? Para quem assim não está tão habituado, a sistólica é quando o coração contrai. Então ele expulsa o sangue, empurra o sangue na parede do vaso, nós temos uma força maior. Esse sangue flui, então diminui o sangue ali na parede do vaso, então nós temos a diastólica. Então a diastólica está muito relacionada com esse vaso, com a condição dos vasos sanguíneos. E esse foi um dos resultados mais importantes que nós encontramos, foi na diastólica. Frisando bem que a pressão já estava dentro de valores de normalidade, mas mesmo assim houve um relaxamento. E quem faz isso? A gente vai ver na outra parte dos nossos resultados.
Quais foram eles? Nós dissemos assim, que houve um aumento dos índices RMSD e HF. Meu Deus, o que é isso, né? Muito estranho, isso é muito específico, mas a gente traduz. Esses dois índices, eles refletem aquela parte do sistema nervoso que eu falei para vocês, que é o parasimpático. E lembrando, o que o parasimpático faz? Ele, quando ele está ativo, ele diminui a atividade do coração, né? Então, ele é um sistema muito relacionado com a preservação da nossa saúde. Quando ele está aumentado, isso é um bom sinal, é um bom indicativo. Então, você vê que em apenas 4 sessões nós já observamos esse tipo de resultado. Isso foi o que nós encontramos, João. Que bom, muito bem mesmo. Olha, e o que é que tu achas realmente que Reiki traz assim de efeito para o nosso corpo físico? Não é? Nós estamos a Nossa, falar de energia e bom, mas de que forma é que ela vai influenciar o nosso corpo físico? essa é uma pergunta bem complexa, hein, João? Eu Sem fico. armadilha, sem armadilha. É só mesmo o que é que tu sentes que possa ser este Uhum. tipo de, enfim, de efeito que o Reiki possa ter no Bom, corpo? para nós, assim, auxiliarmos nessa resposta e tentar ser objetivo, né, nós precisamos entender primeiro que cada um de nós somos um sistema complexo que tem um corpo físico, mas nós não somos só o corpo físico, nós temos os corpos sutis, vamos chamar assim, ou corpos energéticos. Então, primeiro, o conhecimento é esse. E todos esses sistemas que nos compõem, na realidade, né, eu entendo como circuito paraeletrônicos. Imagine assim, num prédio onde tem toda a rede de telefonia, de internet, de energia elétrica, é basicamente isso que acontece com a gente se nós fôssemos pensar, então, em circuito energético. É bem isso mesmo, né? Então, nós não somos só esse corpo físico. O corpo físico está para a gente como a nossa roupa está para o nosso corpo. Então, na realidade, esse primeiro entendimento, ele é muito importante. Bom, uma vez entendido isso, nós precisamos entender, então, que nós recebemos e emitimos informações o tempo todo. Só que nós temos um filtro aqui que ele interfere nessa informação que eu estou recebendo ou na informação que eu estou mandando, né? E o corpo físico, que é a nossa parte mais densa, que é aquela que geralmente nós nos preocupamos mais, e talvez fosse que deveríamos nos preocupar menos, na realidade, ele só reage a essas ações eletrônicas todas, né? E é importante que nós entendamos que tudo isso é perfeito. Isso não tem defeito, não tem defeito. Entretanto, a partir de algumas informações que nós deformamos, nós mesmos deformamos, o que nós fazemos? O que eu chamo de organizador biológico, ou seja, que é essa energia que age sobre o nosso corpo físico, ela sofre alterações, né? E essas alterações, então, sobrevém a alteração do átomo, sobrevém a alteração da molécula, da célula, do tecido, e pode sobrevir a doença, mais séria ou menos séria. Então, isso é importante a gente colocar para poder responder essa questão sua, que é extremamente importante. Primeiro, então, que tudo é informação e nós precisamos processar essa informação. E aí, quando nós falamos então nisso, no meu entendimento, existe só 2 mecanismos desse processamento. Um é o de entrada e o outro é o de saída. Então, se entra algo que não deveria, ou se entra e eu deformo, que eu posso fazer isso, ou se não sai o que deveria sair, ou aquilo que é bom eu altero dentro de mim, então essa informação ela altera os meus tecidos, inclusive pode alterar fisicamente. Então, na realidade, nós estamos falando de um processo de alimentação e de eliminação, que é como o nosso organismo funciona o tempo todo, inclusive fisicamente, né? E quem que dirige esses processos? Como um amigo meu diz, brincando, a maricota, né? Os nossos pensamentos, que se transformam em sentimentos, que por sua vez geram ações, geram hábitos. E isso vai interferindo, então, no meu sistema, na minha vida, em todos os sentidos. Portanto, uma pessoa que recebe reiki, agora respondendo, João, feito esse preâmbulo, o que acontece? Se ela recebe e assimila essa energia, nós podemos, então, nós, a energia, não eu, positivamente na função energética. E essa função energética, como ela influencia no corpo físico, eu posso influenciar também no corpo físico. Então, essa que seria a resposta. E mais que isso,
o reiki pode auxiliar na eliminação do fator causal da desarmonia, né? Desde que a pessoa se proponha a isso também. Porque a causa, como eu expliquei em cima, por isso que eu me dediquei àquela explicar esse preâmbulo, a causa vem de onde? De uma produção, de uma informação deformada. Então ela precisa colocar essa informação em ordem, ter a informação correta. E como que o Reiki nos traz isso? Através da filosofia de vida, né? Alinhada com as leis cósmicas, com as leis universais. Então isso seria importante. Nós temos um projeto de Reiki na Unesp, que você citou no início aí, e nós temos associado, então, aos atendimentos, para aqueles que desejam, a pessoa trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o pensamento dela, né? Para entender quem nós realmente somos, para dar uma outra perspectiva, e depois como que eu consigo, então, transformar os meus sentimentos que estão me adoecendo. E também, diariamente, para fortalecer esse processo, João, eu posto textos, né? Em redes sociais e junto lá com a nossa parceira Glaucia, que traz as pessoas para essas reflexões. Geralmente eu pego um pontinho, né, e vou fazendo conta-gotas, que a gente fala, para ver se a gente consegue tocar, principalmente, é aberto a todos, mas principalmente aquelas pessoas que estão passando por atendimentos do reiki conosco. Robinson, tu realmente trouxeste uma descrição daquilo que é Reiki, dos efeitos do Reiki no corpo, de uma forma tão suave, tão serena, posso mesmo dizer doce e ao mesmo tempo tão racional, que de facto é algo que nós se calhar até precisamos interiorizar mais e até ter mais presente no nosso dia a dia. Por isso mesmo, se calhar ia-te lançar um convite de tu escreveres exatamente isto que tu falaste, não é? Colocares assim por escrito para que possa estar publicado e para que as pessoas possam também aceder a esta tua sabedoria, esta perspectiva tão boa, tão bondosa e ao mesmo tempo tão racional sobre aquilo que é Reiki. Parabéns, Robinson. João, eu agradeço mais uma vez, né? Se estar aqui já é uma oportunidade, é uma alegria, estar com você é uma alegria, estar com os colegas praticantes de Reiki é uma alegria, mesmo que à distância. João, eu queria informá-lo, né, em primeira mão, que isso é uma coisa que, na realidade, aqui em Portugal eu estou meio num retiro, eu costumo dizer isso, né? Eu tenho ficado muito um período sozinho, e só ficar sozinho para mim dessa forma não é solidão, fique claro isso, tá? É um período de reflexão mesmo. E esse livro já está sendo escrito, viu, João? E a gente está com uma abordagem também, inclusive para criança, né? Nós temos um trabalho que a gente pretende investir com crianças, porque as crianças estão muito mais sensíveis a tudo isso que eu acabei de mencionar. Então, em breve, meus amigos reikianos, a gente espera poder trazer, né, alguma literatura para vocês dessa maneira de pensar e dessa maneira que eu entendo que é muito simples, João, é tudo muito simples. É que quando a gente não está olhando para o que é simples, a gente olha qualquer outra coisa, e a nossa definição é dessa qualquer outra coisa que não é a essência, né? É É isso basicamente mesmo. isso. Então aguardamos pacientemente aí pelo livro também, que de certeza que vai aquecer o coração de muita gente Obrigado. e também conduzir bem as crianças. Bom, voltando aqui também ao teu estudo, bem, tu já publicaste mais de 300 estudos, portanto és um investigador, e eu acredito que aquilo que é a tua investigação com Reiki não vai ficar por este estudo, não é? Este estudo achas que vai potenciar outros trabalhos que tu irás realizar? Uhum. Então, João, nesse mesmo momento aí que nós fizemos a coleta desses dados, que é o que a gente tecnicamente chama no laboratório, nós fizemos a coleta de outros dados, né? Nós já temos um segundo artigo que já está publicado também. Eu estou em dívida com você, eu já me comprometi a enviá-lo, eu vou enviá-lo. E obviamente, assim, né? A gente tem trabalhado e tem conversado com pessoas, que eu preciso também de pessoas ligadas à área acadêmica que queiram desenvolver a pesquisa, né? A pesquisa tem essa questão, porque quem vai para o mestrado é uma pessoa que já tem a faculdade, que tem um tempo disponível, porque é um trabalho diário. Quando a gente apresenta um trabalho, dá a impressão que nós fizemos isso em 4 semanas, que foi a intervenção. É um trabalho de 2 anos esse aí.
né, até triar, fazer os exames laboratoriais, fazer todas as medidas, documentação dessas crianças, porque os pais têm que autorizar, passar para conselho de ética para autorizar, para ver se o que a gente está fazendo está correto. Então, é todo um processo. Então, uma das primeiras etapas é essa. Agora, a gente precisa entender que a ciência, né, ela trabalha com algo chamado evidências científicas. Né, o que que é isso? Então, para a ciência, aquilo que você não consegue provar física ou materialmente não é válido. Né? Por esse motivo, né, essa parte que eu trabalho, que é a parte da saúde, ela constitui realmente um capítulo difícil para nós levarmos a informação quando a gente traz intervenções ou informações que não são palpáveis assim. Né? Porque a medicina convencional, ela trabalha justamente com a identificação e a eliminação de sintomas. E é claro que isso é importante, porque quando afeta o nosso corpo físico, tem que ser retirado, tem que ser tratado, tem que ser medicado, a gente não está negando, muito pelo contrário. Tá? Mas nós estamos falando aqui de atuar em causas, e o ser humano, como eu disse no início, ele tem todos os recursos para atuar nas causas. É que nós esquecemos como nós fazemos isso. Né? Então, quando eu tiro o sintoma, a causa ainda está lá, por isso esse sistema pode sofrer novamente. Então, os impactos desse trabalho, que é a questão, João, acho que os mais importantes seriam, primeiro, apresentar uma ferramenta metodológica reconhecida pela ciência. Então, eu tenho uma intervenção que eu não consigo medir o nível de energia Reiki, mas eu tenho ali um instrumento muito sensível, e ele é reprodutível, isso para a ciência é importante, que ele tem, então, mostrar o que aconteceu fisiologicamente ali. Então, o que nós entendemos? Você observa que deve ter acontecido várias outras coisas, e aconteceu. Só que o meu mecanismo de medida só permite medir isso que eu apresentei. Não é pouco, mas você vê que é um olhar ainda fisiológico. A gente sabe que tem muitas outras coisas, tem relatos das crianças, dos adolescentes, que foram incríveis, né? Que a gente vai trabalhar sobre isso também. Só que isso não tem como medir, isso é subjetivo. Só que isso, para nós que olhamos para o ser humano, isso é de extrema importância, né? Então, essa é uma questão. A outra questão é eu conseguir levar isso para dentro de uma universidade, e mesmo que eu não tenha ali, as pessoas não estejam, outros pesquisadores não estejam diretamente envolvidos, ou até nem se motivem tanto com isso, mas eles estão vendo um trabalho, peraí, diferente, o que o Robson está fazendo ali? Então a gente vê um olhar assim, sabe, que a pessoa passa de longe, meio olhando, peraí, o que será que está acontecendo ali? Antes ninguém olhava, hoje as pessoas já estão olhando. Então isso é muito importante, inclusive os universitários, né, que têm uma formação muito técnica do ponto de vista da fisiologia. E por fim, estimular a gente, a outros colegas, vamos dizer assim, outros pesquisadores, ou mesmo os praticantes de Reiki que queiram, a se envolver com essas pesquisas, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, que a pesquisa não é para mim ou para o praticante, porque ele já sabe né, ou pelo menos acredita e vê os resultados, os relatos que as pessoas fazem. Mas nós precisamos, talvez, levar isso para a ciência, e levando para a ciência, nós vamos levar para mais pessoas, inclusive pessoas que estão precisando, que é a maioria. Né? Então, acho que é mais nesse sentido de contribuir, trazer a minha contribuição com a ciência e com aqueles que estão no meu entorno, alunos, professores. Olha, é possível a gente fazer. Isso aqui é a ciência do futuro acontecendo agora. É isso mesmo. Portanto, aquilo que eu posso desejar é mesmo que todos os que possam colaborar contigo, dar força a tudo aquilo que seja a tua investigação, então que de facto o possam fazer, porque eu acredito que é mesmo importante também tu te sentires apoiado, não é? Haver um apoio, um ancoramento para aquilo que é a realização de um trabalho. Bom, estando aqui a terminar este nosso Só por Hoje, Robinson, convido-te a deixar uma mensagem aos nossos ouvintes, aos nossos praticantes de Reiki, algo que tu queiras desejar para eles e também para o nosso futuro do Reiki. Uhum. Olha, eu quero, né, deixar aí para os meus amigos praticantes de Reiki, né, nossos irmãos de jornada, assim, é algo que me causa um sentimento muito bom, é que cada um de nós,
né, contém uma informação primordial para o sistema como um todo. E a qual sistema eu estou me referindo? Estou me referindo ao cosmos, ao universo, ou aos universos. Então, isso é muito importante, tá? É porque cada um de nós, ou cada um de vocês, nós temos uma importância única. Isso é fundamental da gente entender. E essa importância não tem nada a ver com a formação acadêmica, com o nível acadêmico alcançado, não tem nada a ver com o número de publicações, não tem nada a ver com o carro, com a casa, com o número de viagens que a gente já conseguiu fazer, com fotos em redes sociais, com o cargo, não tem nada a ver com isso, tá? Mas você e cada um de nós temos essa informação única, por isso que nós temos todo esse circuito que a gente fala de energia, nós estamos relacionados e nós somos parte da solução do sistema como um todo. Então, eu sou parte da solução do sistema familiar, eu sou parte da solução do sistema do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do planeta, do universo. Eu preciso entender isso, tá? A outra questão que eu citei acima, que para mim eu divulgo com toda a minha energia, nós somos seres perfeitos. Nós possuímos todos os recursos que nós precisamos para levar uma vida saudável do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual. Precisamos, não podemos esquecer disso. Entretanto, nós nos afastamos e passamos então a deformar esses nossos controles eletrônicos superiores, vamos dizer assim, né, psicoenergéticos, psicofisiológicos, tá? Que por sua vez levam ao quê? Aos desequilíbrios ou às doenças físicas, emocionais, mentais, assim por diante. Então, essa é a segunda mensagem que eu acho extremamente importante. Nós somos seres perfeitos. E o Reiki? Né? O Reiki, no seu nível 1, o que ele nos fala? Ele nos fala do despertar. O que é o despertar? É justamente, não é conhecer apenas, que não é pouca coisa também, lá os conceitos, os símbolos e tudo mais, o Gokai, não é. Além disso, é justamente você conseguir se conectar com a tua essência. Qual que é a essência? Essa essência perfeita que nós carregamos, tá? Então, assim, gostaria, né, de deixar, e eu vivo me lembrando disso também, que tudo aquilo que nós entramos em contato, eu estou me alimentando, né, e tudo aquilo que entra em mim, de alguma forma, eu vou digerir, posso deformar ou até melhorar, e também vou eliminar, tá? E mesmo as coisas boas, eu preciso eliminá-las, tá? Então, mesmo o amor, eu preciso dedicar o amor a alguém. Quando eu falo de eliminação, não são coisas ruins apenas, mas de deixar sair, com esse sentido. Então, com tudo aquilo que nós entramos em contato, nós trocamos informações, e essas informações interferem nessas nossas energias. Trocamos informações com as pessoas, trocamos informações com o alimento, com a bebida, com os locais que você está, com os animais, com os vegetais, com os ambientes. Então, nós precisamos ter cuidado com tudo isso, tá? Porque se eu vou lá e faço uma terapia energética que me melhora, mas depois eu vou e coloco informações que deformam todo o meu campo paraeletrônico, o meu campo energético, eu volto para um mecanismo igual estava anteriormente, né? E por fim, eu quero desejar que esse despertar permita o que a gente trabalha no nível 2 do Reiki, as transformações. Para quê? As transformações necessárias para assumir o controle da sua própria jornada. Parece óbvio isso, mas não é. Porque nós vivemos sob o controle dos condicionamentos sociais, dos interesses econômicos, políticos e assim por diante. Então, nós precisamos fazer as transformações necessárias para nos livrar dos condicionamentos sociais, não é? Que é o ego insistindo desculpa, é o ego insistindo em nos aprisionar, que nos envolve em valores ilusórios. E aí o que acontece? Nos sufoca, deforma as nossas informações e não permite o nosso contato com esse eu superior. Tá bom? João, muito obrigado. Desejo, né, que os nossos instintos sejam preenchidos, então, por coisas superiores, por valores superiores, por ideias profundas, com muita consciência e, principalmente,
com muito amor, e que assim a gente consiga nos aproximar, nós consigamos nos aproximar um pouco mais de uma vida mais pacífica e mais feliz. Muito obrigado, João. Muito obrigado, meus amigos praticantes de Reiki. Muito obrigado, Robson. É sempre um privilégio poder estar contigo, podermos falar, partilhar e, acima de tudo, praticar. Muito obrigado pela tua mensagem tão boa, tão importante e que eu acredito que vai tocar mesmo na mente e no coração de todos. Muito obrigado e só por hoje, e em breve nos encontraremos. Assim será. Muito obrigado, João. Obrigado.